Hoje vamos falar sobre um dos propósitos mais lindos que Deus criou, ser mãe. E vamos pensar juntas sobre mulheres virtuosas não são perfeitas, mas sim guiadas por Deus. Hoje vamos refletir que Deus não procura mães perfeitas, Ele capacita mães dispostas. A Bíblia fala em Provérbios 31 sobre a mulher virtuosa. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa, seu marido a louva. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E olha que lindo, porque essa mulher não é descrita como perfeita, ela é descrita como alguém que vive guiada por Deus. E vamos pensar também algumas mães da Bíblia. A Bíblia está cheia de mães que viveram dores, medos, desafios, mas confiaram no Senhor. Ana chorou, orou e esperou. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27, está escrito: Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a petição que eu lhe fiz. Ana nos ensina que uma mãe pode derramar lágrimas, mas Deus continua ouvindo cada oração. Joquebede, a mãe de Moisés, viveu um dos momentos muito difíceis. Ela precisou colocar seu bebê em um cesto e confiar que Deus cuidaria dele. Está em Êxodo capítulo 2, versículo 3. Não podendo mais escondê-lo, tomou um cesto de junco e o revestiu com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Imagina a dor dessa mãe, soltando seu filho na água, mas ela entendeu que existiam momentos em que só Deus poderia sustentar. Maria recebeu a missão de criar Jesus. Imagina o peso, a responsabilidade e o medo, mas Maria confiou. Lucas capítulo 1, versículo 38 está escrito: Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, e que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Que coisa linda! Maria nos ensina sobre entrega, obediência e confiança. E essa oração de Maria é uma que cabe a nós também, orar ao Senhor assim: Eis-me aqui, Senhor, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Deus, Ele capacita. Quando buscamos ao Senhor, o Espírito Santo nos transforma. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz: Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E é o próprio Deus que vai gerando isso em nós. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo habita no nosso coração e assim vai sendo trabalhado em nós o fruto do Espírito. Mesmo cansadas, mesmo em dias difíceis, mesmo com limitações, Deus nos escolheu. Agora eu gostaria de compartilhar também a história do vaso quebrado. Existe uma história que de um homem, ele tinha 2 vasos. Um deles era perfeito e o outro tinha uma rachadura. E todos os dias, quando ele levava água, o vaso rachado chegava apenas com a metade no destino. E aquele vaso se sentia inútil, insuficiente, quebrado. E ele ficava triste por conta disso, devido às suas falhas. Até que um dia ele questionou ao dono: Por que você ainda coloca água em mim, mesmo eu estando rachado, mesmo eu não podendo chegar com o suficiente lá do outro lado?
Então o dono disse para ele: olhe ao nosso redor, olhe no caminho que passamos. Você percebeu as flores pelo caminho? E então ele explicou: eu conhecia suas rachaduras, por isso joguei sementes no lado em que você passava, e foi justamente através das suas falhas que essas flores nasceram. Veja do outro lado, não há flores, somente no caminho que você passa. E assim somos nós. Muitas vezes nos sentimos como esse vaso, mas Deus, na sua infinita graça, usa até as nossas rachaduras para tocar o coração dos nossos filhos. Os filhos não precisam de mãe perfeita, precisa de mãe que depende de Deus. Educar, amar, corrigir, cuidar não é uma missão fácil, mas quando Jesus é o nosso guia, nunca caminhamos sozinhos. E mesmo com as nossas falhas, Deus nos capacita todos os dias. Então hoje, se você é mãe, não olhe apenas para suas limitações. Olhe para o Deus que escolheu você para essa missão, porque o mesmo Deus que te deu seus filhos também dará força, sabedoria e graça para cuidar deles. Feliz Dia das Mães!